Então, nós vamos fazer alguns exercícios para treinar nesses conceitos de instrumentos ópticos e ótica relacionada com a visão. Vamos lá? Primeiro ele fala assim, uma câmera fotográfica deve produzir sobre o filme a imagem de um objeto real situado a 30 centímetros da lente. Essa imagem deve ser 5 vezes menor do que o objeto. Aí ele vai perguntar, na letra A, qual vai ser aí, né, o tipo de lente que a gente deve usar. Numa câmera fotográfica, a gente vai usar uma lente objetiva, que é uma lente convergente. Tá aqui. A lente tem que ser convergente. Aqui. Na letra B, ele fala assim, determine a que distância o filme deve estar da lente. Ele quer que a gente calcule aí, né, o nosso pelinha. Qual é a distância que nós temos aí da formação da imagem à lente? A imagem se forma no filme, né? Então, pelo aumento linear, nós sabemos que esse aumento é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Nós podemos relacionar ainda com menos pelinha, né? Sobre P. Aí a gente consegue relacionar, né? Tamanho do objeto e da imagem, que ele falou aqui que é 5 vezes menor a imagem do que o objeto, e achar o pelinha. Só que nós temos aqui uma imagem que é invertida, uma imagem real e invertida, que é formada lá na nossa câmera fotográfica. Então, esse I é negativo, vai ficar menos 1 sobre 5, porque é 5 vezes menor a imagem, né? O pelinha é o que eu quero encontrar. E o P, ele deu aí que é 30 centímetros. Eu vou deixar em centímetros mesmo, porque aí a gente acha o pelinha em centímetros também. Esse pelinho aqui vai dar 6 centímetros. Vai ser 30 dividido por 5, né? 6 centímetros mais ou menos. Centímetro. Arrumar aqui o centímetro. 6 centímetros. Na letra C, ele quer que a gente encontre a distância focal. Aí eu vou encontrar, né, a partir da equação de Gauss. 1 sobre F da florzinha, né? Uma florzinha é uma pétala mais uma petalinha. E aí substitui, né? 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre... Vou também deixar em centímetros. Vai sair tudo em centímetros, né? 1 sobre 30 mais 1 sobre 6. E aqui, calculando nossa distância focal, vou fazer aqui em cima, ó. Continua a letra C. A distância focal. Fazendo MMC aí, né? Vai dar 6 sobre 30. E aí, invertendo aqui, o MMC dá 30, né? 30 dividido por 30 dá 1, vezes 1, 1. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1, 5. 1 mais 5, 6, fica 6 sobre 30. E aí, invertendo aqui, né, vai dar 5 centímetros. 30 dividido por 6. Tá aqui. No exercício 2, ele fala assim, após examinar os olhos de Silvia e de Paula, o oftalmologista apresenta duas conclusões a respeito da formação da imagem nos olhos de cada uma delas. Na forma de diagramas esquemáticos, como mostrado nessa figura, né? Então, ele deu aqui o olho da Silvia, a imagem se forma antes da retina. Nós temos miopia aqui. E aqui, no da Paula, nós temos a imagem se formando atrás da retina, ó, que nem encontrou os raios ainda, né? Então, a gente tem um caso de hipermetropia. Aí ele fala assim, com base nas informações, né, o que a gente pode afirmar? Apenas Silvia precisa de correção? Não, as duas precisam de correção da visão. Ambas precisam corrigir a visão e para isso Silvia deve usar uma lente convergente? Não, como a Silvia vai corrigir miopia, a lente deve ser divergente. Quem trocou, né? C. Apenas a Paula precisa corrigir? Não, as duas precisam. Só que a Silvia precisa de uma lente divergente e a Paula precisa de uma lente convergente, que é o que está contido aqui na letra D. No exercício 3, ele fala assim, escolhido como o Ano Internacional da Astronomia, 2009 marcou os 400 anos do telescópio desenvolvido pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Tal instrumento óptico é constituído de duas lentes, uma convergente, objetiva, e outra divergente, que é a ocular.
A tabela indica o perfil de 4 lentes que um aluno dispõe para montar esse telescópio. Qual deve ser a escolha dele para essa montagem? Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, o perfil de cada uma das lentes. Se ela é biconvexa, ela tem bordas finas, então ela tem comportamento convergente. Se ela é plano-côncava, ela tem bordas grossas e ela tem comportamento divergente. Se ela é convexo-côncava, ela também tem bordas aí espessas ou grossas, né? E também tem comportamento divergente. Se ela é plano-convexa, uma plano-convexa tem bordas finas e vai ser convergente. Então, lembrando que a lente escolhida por ele como a primeira lente tem que ser convergente, que é a nossa objetiva, né? E a segunda lente, que é a ocular, tem que ser divergente. Vamos ver a letra A. 1 como objetiva. A 1 é biconvexa. A objetiva tem que ter comportamento convergente. Ok até aqui. A lente 2 como ocular. A plano côncava tem comportamento divergente, que é o comportamento que a gente quer para a lente ocular. A pode ser. Vamos ver as outras por que não, né? A 2 como objetiva. A 2 ela tem comportamento divergente, então não pode ser nossa lente objetiva. A lente objetiva tem comportamento convergente e não divergente como essa. Na C, 1 como objetiva. Até aqui tudo bem. E a lente 4, que também é convergente como ocular. Não, a lente ocular tem que ter comportamento divergente, não convergente como ele mostrou aqui. Então, a C não pode ser. A D, 3 como objetiva, a 3 tem comportamento divergente, a objetiva precisa ter comportamento convergente. E na E, a 3 como objetiva, já também não pode, né? E a 4 como ocular está trocado, né? Então, só poderia ser a letra A mesmo. No exercício 4, ele fala assim: uma câmera fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal 50 milímetros para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância da lente ao filme, que é o nosso espelhinho, é 52 milímetros e a figura mostra o esboço dessa câmera. Ele fala assim, ó, para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente sobre o filme e que o seu tamanho não exceda a área sensível do filme. Assim, ele quer na letra A que a gente calcule a posição do objeto. Então, em relação aos dados que ele deu de distância focal e de distância da lente ao filme, que é a distância que a imagem será formada, pela equação de Gauss, a gente encontra a posição que o objeto precisa estar para estar condizente com essa nitidez de Gauss, né? Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P, a equação da florzinha, né? Mais 1 sobre P'. Aí a gente vai substituir. Eu vou deixar em milímetros mesmo, e a nossa resposta também vai estar em milímetro, aí a gente passa no final, tá? Então, vai ficar 1 sobre 50, vai ser igual a 1 sobre P, mais 1 sobre 52. Aí passa 1 sobre 52 subtraindo, ó. Então, 1 sobre P vai ser igual a 1 sobre 50 menos 1 sobre 52. Fazendo o MNC aqui. E depois invertendo, esse nosso P vai dar 1.300 milímetros. Só fazer a continha ali, tá? Aí na B, ele fala assim, ó, sabendo-se, vou fazer a B aqui do lado, ó. Sabendo-se que a altura máxima da imagem não pode exceder 36 milímetros, determine a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão. Então, para a gente achar o tamanho do objeto, eu vou fazer aí a consideração pelo aumento linear. O aumento linear, equações que a gente já conhecia, né? O tamanho da imagem pelo objeto, e aí está relacionado, né, com a posição da imagem e a posição do objeto. Só que essa imagem é uma imagem invertida, então esse I aqui é negativo, né? Então, o I vai ser 36, né? Também em milímetros. Tamanho do objeto é o que a gente quer achar, para que ele seja fotografado em toda a sua extensão com essas características, né? Aqui, o nosso pelinha vai ser 52, né, que ele deu lá, e o P a gente achou que foi 1.300. Estou usando tudo em milímetros. Não mudei nada. O nosso objeto aqui
vai ter o tamanho de 900 milímetros. Vou fazer a continha ali, tá? Ou, se alguém quiser passar aí, né, ele vai ter 90 centímetros. Aqui.